bem-vindos a mais um episódio aqui do Dentista de Presença. Aqui eu vou compartilhar com vocês algumas das estratégias para ajudar você a encher a sua agenda com pacientes vindos do Instagram. Eu sou Daniel Maranha, sou um dentista como você e hoje eu quero contar para você 3 ferramentas que vão te ajudar a conhecer melhor quem é o seu cliente, quem é o cara que você quer trazer do Instagram para dentro do seu consultório. E para você saber quem é esse cara que eu vou chamar de cliente ideal, o primeiro passo que você tem que fazer é reconhecer quem ele é, né? Saber quem é essa pessoa. Você, se já definiu isso, se você já sabe quem que é o seu cliente ideal, quem que é a pessoa que você quer trazer de dentro do Instagram para o seu consultório, se você já tem isso planejado, saiba que você está passos à frente aí da maioria dos outros dentistas. Você já sabe muito mais do que muita gente que está começando aí a querer descobrir quem que quer atender, quem que quer atrair de dentro do Instagram para dentro do seu consultório. E se você não sabe, mas está assistindo aqui esse vídeo, você está dando um passo muito importante também à frente de muitos outros colegas que estão por aí ainda batendo cabeça. E é por isso que eu quero te ajudar, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que o seu cliente ideal não é aquele milionário que você gostaria de atender, que vai chegar no seu consultório despejando um caminhão de dinheiro para você e falar assim, faça o que você quiser. Tá? Não é esse cara não existe. E é importante que você saiba que não é esse tipo de pessoa que te procura no seu dia a dia. O seu cliente ideal, ele é uma representação, na verdade, de quem são as pessoas que frequentam efetivamente seu consultório. Tá? São aquelas pessoas que estão ali, sendo seus clientes já há algum tempo, e que agora você vai procurar pessoas similares a elas no Instagram para atrair para dentro do seu consultório. Se você pegar todos os seus pacientes, tá? Os pacientes que efetivamente são seus clientes, tá? Não esses pacientes que a gente sabe que vêm e desaparecem, mas aqueles que sim, estão ali com você há 1, 2 anos de repente, que estão ali te acompanhando, que você sabe que são pessoas fiéis mesmo, que te indicam, que são os seus clientes de verdade, tá? Se você pegar e fizer um levantamento deles, você vai perceber que eles vão ter alguns pontos em comum. Eles vão ter ali alguns dados que você vai poder definir, como por exemplo uma faixa etária, um gênero predominante, uma localização de onde eles moram. De repente tem um bairro em São Paulo, por exemplo, que é mais difícil você atravessar a cidade para ir a um dentista. Você vai ter uma geolocalização bastante importante, né? Pessoas que estão ali mais próximas do seu consultório vão ser as pessoas que provavelmente vão te procurar. Se você estiver perto de uma área comercial, de repente pessoas que trabalham por perto, mas você vai entender um pouco mais sobre esse seu cliente ideal, sobre quem ele é, né? Quais são os interesses deles, quais são as queixas mais comuns que aparecem para você no consultório, quais são os interesses dessas pessoas, os desejos mais comuns que elas têm, o que mais elas te pedem. Eu recebo muita gente que quer ter os dentes mais bonitos, a minha especialidade é dentística, então eu recebo muita gente que quer ter um sorriso mais bacana. Minha especialidade é prótese, eu recebo muita gente que quer voltar a mastigar com segurança. Minha especialidade é implante, eu recebo muita gente que tem vontade de sorrir sem medo de novo de cair um dente, de usar uma prótese que está caindo, enfim. Dependendo da sua especialidade, provavelmente você vai ter um desejo mais comum, você vai ter queixas mais comuns que vão determinar quem são esses interesses dessas pessoas, além da faixa etária, junto com tudo isso que você vai conhecer e vai definir ali, criar uma pessoa ali, que é o seu cliente ideal. Essas coisas vão representar os interesses e a faixa etária, gênero, os dados demográficos de quem é o seu cliente ideal, da pessoa que você vai lá buscar dentro do Instagram para te ajudar a encher sua agenda, né? Então são essas pessoas iguais a esses clientes ideais, essas pessoas que são similares àquelas que frequentam o seu consultório, que são as pessoas para as quais você vai pedir para o algoritmo, quando você vai fazer ali os seus anúncios, vai pedir para a plataforma de anúncios para que ela procure. Eu quero pessoas assim, 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 para que encham a minha agenda. Quero que elas venham do Instagram encher a minha agenda. É isso que eu quero. Então eu vou mostrar isso para o gerenciador de anúncios. Eu vou mostrar isso para os públicos, vou colocar isso nos públicos que eu quero atrair.
Eu vou definir isso dessa forma. Eu falei brincando, né, sobre o cliente milionário e tal, mas existe muito essa confusão, viu, de quem é o cliente ideal do consultório e quem é efetivamente seu cliente dos sonhos, né? Eu gostaria muito de ter aquela... Quando a gente começa a carreira, a gente tem um pouco mais dessa ilusão até, né? Acredito que a maioria de nós pensa que quando se forma que o melhor mesmo é atender classe A, porque são pessoas que não vão reclamar de dinheiro, porque são pessoas que vão falar para você, não vão reclamar de pagar, que você vai passar o seu tratamento e tá tudo certo, eles vão aceitar. Mas acredite, a objeção do dinheiro pode até sair do caminho, mas a exigência que viria junto com esse alto ticket que você poderia receber, com esse alto ticket que você está cobrando, nem sempre você teria capacidade de alcançar. E não estou falando que você seja incapaz não, tá? Estou falando que é um nível de exigência que demanda inclusive um investimento seu muito alto em infraestrutura, que demanda um investimento muito alto seu em treinamento de funcionários, que demanda um investimento muito alto seu para a manutenção daquilo, para que aquilo funcione do jeito que tem que funcionar. O padrão de exigência, e não é técnico que eu estou falando, de um público desse, é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a atender no nosso dia a dia. Tá? Um público de alto padrão demanda um consultório de alto padrão, demanda um atendimento de alto padrão, demanda um cuidado a mais, demanda um paparico a mais. Tudo tem que ser impecável. Será que é isso que você quer? Sabendo disso, eu te pergunto, será que é isso que você quer? Você está preparado para atender esse tipo de exigência? Será que um recém-formado, em via de regra, né, tem essa preparação? Será que se eu atrair essas pessoas para o meu consultório, vindas no Instagram, eu vou conseguir fazer com que essas pessoas queiram ficar no meu consultório, se o meu consultório estiver corretamente dentro do padrão que eles querem? Ou será que eu vou me perder no caminho? E aí, ao invés de lotar a minha agenda, eu vou me frustrar. E eu não vou conseguir trazer essas pessoas do Insta para dentro do meu consultório, porque eu vou acabar me frustrando. A gente tem que pensar nisso. Esse cliente eu estou chamando de cliente dos sonhos. Então é um cara que não é o cara que paga suas contas todos os dias, não é o cara que mantém seu consultório funcionando. O cliente ideal, sim, é o cara que paga suas contas e que mantém seu consultório funcionando, faz seu consultório andar. E é muito comum quando um cliente procura a gente, especialmente na primeira consulta, que a gente faça a seguinte pergunta, né? Qual é a sua queixa? O que te trouxe aqui? Por que você está procurando meus serviços? O que mais está te incomodando que te trouxe aqui para procurar o serviço do dentista? E acredite em mim, eu vejo que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que ainda não sacou a importância dessa pergunta. Passa por essa pergunta, qual é a sua queixa principal? A pessoa fala, ele anota, segue para a próxima pergunta. Como é importante ser atento a essa pergunta, a resposta que você vai receber. Entender o que está sendo expressado ali naquele momento. Entender que tem muita coisa para você puxar a partir de uma queixa, tem muita coisa para você descobrir a partir de uma queixa em cima daquilo que o seu paciente está dizendo. A resposta é de uma riqueza assim, enorme, enorme, enorme. É nessa resposta que o seu cliente pode apresentar para você as dores que ele está sentindo. E aí eu não estou falando só de dores físicas, estou falando de dores que são dores emocionais, por exemplo, como eu tenho vergonha de mastigar em público, porque eu tenho medo das minhas próteses soltarem. Pode ser, é um medo que a pessoa tem, uma dor que ela está passando, que ela está sentindo. Os desejos dela, eu queria ter o sorriso igual da fulana lá da novela. Ela está te dando indícios do que ela está querendo. Os medos, muitas vezes eles compartilham com a gente, né? Medos do que passaram, medos que remontam coisas que já viveram. Você pode pegar ali alguma objeção, né? Você pode ter ali dentro desse bate-papo a apresentação de alguma objeção. Não gosto de dentista, eu tenho medo de dentista, tive trauma, não gosto, não faço tratamento porque não gosto de perder meu tempo aqui na cadeira. Você tem que contextualizar tudo isso junto com a história dele. Para quê?
para que você consiga compreender melhor ele. Então, não se contente com dor no dente. Qual é a sua queixa principal? É dor no dente. Converse com ele sobre essa queixa. Tente tirar algo a mais. Não é assim, eu queria tirar esse dente. A minha queixa é, queria tirar esse dente. Não, mas entenda isso um pouco mais. Entenda isso um pouco melhor. Se interesse pelo que ele tem para te dizer. Puxe assunto. Converse mesmo. Tá? Você vai se impressionar com a quantidade de informação que você pode conseguir com a resposta dessa, entre aspas, simples perguntinha. Tem muita informação que pode ser tirada a partir dali. Tem muita coisa para você conhecer sobre esse seu cliente. Muita coisa para você conhecer sobre essa pessoa que está te procurando. Muita informação útil. E útil para quê? Para que você possa depois usar isso para atrair novos clientes como ele no seu Instagram para ajudar a encher a sua agenda. Então, você tem que entender que nada é à toa. Essa informação toda que você está coletando, ela vai ser usada sim por você na hora de planejar muita coisa. Eu vou falar para você um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tá? E a gente tem que entender que em muitos momentos ele vai apresentar desejos que não condizem com as necessidades que ele tem. E olha, isso aí é um assunto bastante delicado. Eu já tive esse problema, isso pode ser um grande desafio, mas a nossa cabeça, ela é treinada dentro do nosso curso de odontologia, ela é treinada basicamente para identificar problemas e sugerir soluções. Esse é o nosso treinamento. Você aprende a diagnosticar e a elaborar um plano de tratamento. Diagnosticar e elaborar um plano de tratamento. Essa é a cabeça nossa, funciona dessa forma. Só que nem sempre é isso que o paciente quer. Por mais que ele tenha expressado o desejo dele, a nossa tendência vai sempre focar nisso, são as necessidades. Ele tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso pode ser um problema, pode ser um problema quando essas necessidades conflitam com os desejos dele. Como assim? Vamos supor que você tenha um cliente que te procure e ele quer fazer laminados. Quando esse cara te procura para fazer laminados, você vai examinar ele e você pode perceber que ele não tem como fazer laminados, porque o caso dele não é indicado para isso. Você pode perceber que o caso dele não é indicado porque o caso dele necessita de um tratamento ortodôntico. Que o caso dele necessita de fazer tratamentos endodônticos, necessita fazer raspagens, necessita um tratamento periodontal, ele tem um problema periodontal severo e que não é indicado você ir lá e fazer laminado em cima. Então, muitas vezes a gente frustra o nosso paciente nesse sentido. E eu não estou falando que é para você não fazer isso, tá? Não estou falando que é para você passar por cima do que efetivamente você está vendo, daquilo que você tem para oferecer, daquilo que você está diagnosticando, para fazer aquilo que ele quer. Mas você não pode se esquecer de ouvir o que ele quer. Não pode se esquecer disso. Você não pode simplesmente anotar no papel e esquecer que ele te pediu alguma coisa. E aí lá no final ele vai descobrir: mas então quer dizer que não vai dar para fazer aquilo que eu queria? Isso é errado. Isso é errado. A gente não deve fazer isso, porque isso frustra demais a pessoa que tem uma expectativa e que você não soube manejar essa expectativa. Você acaba gerando um conflito de interesse entre o que você quer e o que ele quer. E quem está escolhendo fazer o tratamento? É ele. Eu sei que a decisão final, técnica, tem que ser sua. E tem mesmo que ser sua. Mas você está gerando ali um momento tenso para os dois, porque você vê o seu lado, você enxerga o seu lado, mas você esquece de enxergar o lado do seu paciente. Você esquece de enxergar o lado do seu cliente. Você pode pegar um cara que sonhou em fazer laminados para ficar com um sorriso igual de um artista, por exemplo, segundo ele,
E quando você visualiza tudo aquilo que não dá para fazer, você chega e vai dar a notícia para ele. Pô, é um momento tenso dar essa notícia, tipo, não vai dar para fazer agora. Ou não tem como fazer. Você pode falar assim, ó, o senhor tem tudo isso aqui para fazer. Pá! E despeja na frente dele. As lentes não são indicadas no seu caso. Pronto. Balde de água fria na hora. É um momento tenso. Né? Não é para fazer vista grossa, de novo. Estou dizendo que é importante entender o que ele quer. Entender por que ele te procurou. Pode ser que não seja indicado fazer lente, mas você consiga entender que a partir do momento que ele te procurou para fazer lente, ele está insatisfeito com o sorriso dele, insatisfeito com a estética. Mas tem outra coisa que você pode fazer. Você pode fazer resina, por exemplo. Você pode fazer um clareamento que já vai ajudar ele. Né? Você pode falar para ele, olha, laminados não são realmente a melhor coisa para você. Mas existem outros tratamentos que a gente consegue fazer que vão te dar um bom resultado. Ó, tem isso. Por quê? Porque eu parei, prestei atenção e ouvi ele. Você reafirma para ele num momento como esse que você entendeu o que ele quer. Que você simplesmente não ignorou tudo que ele te falou. Não, ó, eu sei que o importante para você é cuidar dessa estética e resolver isso. Mas a gente tem um caminho a percorrer até conseguir chegar até lá. Então o senhor tem tais procedimentos que são imprescindíveis para que a gente consiga chegar e fazer tal coisa. Ou, se o seu caso não está indicado, não está indicado, mas eu tenho alternativas. Eu tenho mais de uma alternativa para o senhor. Eu tenho essa e essa alternativa também, que são bons resultados, que são boas alternativas e que vão fazer com que o senhor consiga o que quer, que é ter um sorriso mais harmônico, um sorriso mais bonito, por exemplo. É igual quando você vai para academia, né? Você vai com uma meta de perder peso, ganhar massa, ganhar condicionamento físico, alguma coisa do tipo. Você não vai com uma meta de fazer 50 abdominais, 300 abdominais, 400 abdominais. Sua meta não é essa. E o seu instrutor, ele entende que você quer chegar naquele... Né? Ele tem que entender, né? Seu personal, seu instrutor, que você quer chegar naquele resultado lá no final. E para isso, ele te passa lá séries de exercícios que você tem que fazer. Né? Se você ouviu ele direitinho durante a anamnese, se você ouviu ele direitinho, você sabe exatamente o que ele quer. E aí é só focar nisso na hora de apresentar um plano de tratamento. Tá, mas o que isso tem a ver com o meu Instagram? O que isso tem a ver com atrair pacientes no Instagram? Tudo, só. Por quê? Se você consegue entender no 1 a 1 o que o seu cliente ideal quer, e você consegue oferecer isso para ele, você tem que simplesmente pensar em transpor isso para o seu Instagram. E como fazer isso? O que o cara está querendo quando ele te procura? Os caras me procuram porque eles querem clareamento, eles me procuram porque eles querem laminado, eles me procuram porque eles querem faceta, eles me procuram porque eles querem trocar as restaurações de amálgama por restaurações de resina. Beleza, você já descobriu 4 coisas que as pessoas querem de você. Mas eu não posso resolver o problema de todo mundo. Não, mas você pode informar todo mundo por meio de conteúdos criados dentro do seu Instagram e por meio de anúncios que você vai veicular dentro do Instagram mostrando que você sabe fazer isso. Né? Se o seu cliente vive se queixando, por exemplo, que a cor dos dentes dele não é legal, faz conteúdo sobre clareamento, faz conteúdo sobre faceta, faz conteúdo sobre laminado, cria campanha de anúncio chamando para fazer clareamento no seu consultório. O que vai acontecer? Você vai encher sua agenda com pacientes que querem fazer clareamento, com pacientes que vão se identificar com a mensagem que você está passando. E esse é o seu foco. Encher sua agenda com esses pacientes vindos do Instagram. Então, se é Botox que ele quer, que as pessoas estão te procurando, eu quero fazer porque eu não gosto da ruga aqui, não gosto da ruga aqui, não quero, tenho não sei o que lá, eu não quero isso, quero aquilo, estou insatisfeito, quero fazer Botox. Beleza, se é isso que ele quer, o que você vai fazer?
Cria um conteúdo. Como? Mostra para ele como funciona. Explica no conteúdo. O que as pessoas mais perguntam para você sobre Botox? Pega lá, cria um conteúdo sobre isso. Anuncia. O que eu posso te falar que vai acontecer? Mais pessoas vão se interessar. Essas pessoas que vão se interessar vão fazer o quê no seu Instagram? Entrar em contato com você, marcar uma consulta para te ajudar a encher sua agenda. Então entenda que quanto mais você conhecer os desejos do seu cliente ideal, melhores vão ser os desempenhos dos seus conteúdos e dos seus anúncios. Porque eles vão gerar conexão com quem estiver assistindo. Não é isso? Não é isso que você quer? Então, se você sabe, por exemplo, pensa comigo, se você sabe que das grandes queixas que você escuta é sobre dentes amarelados. Se você escreve lá, se você cria um post ou se você cria um anúncio que fala assim, você não gosta da cor dos seus dentes, acha seus dentes muito amarelados? A pessoa que ouvir isso e que sente essa dor, ela vai se relacionar com aquilo que ela está ouvindo. Ela vai parar para ouvir, porque, me sinto sim, eu sinto isso. O que esse cara vai falar? O que essa menina vai falar? O que essa moça vai falar? O que essa doutora vai falar? O que esse doutor vai falar? Ele vai parar para prestar atenção naquilo, porque aquilo faz parte da dor que ele sente. A gente muitas vezes fica pensando assim, mas isso aí não vai funcionar, eu vou falar sobre clareamento desse jeito. E a gente pensa isso por um motivo muito interessante, a gente não é o nosso cliente ideal. A gente não é o cara que está pensando em clareamento agora, não é o cara que está insatisfeito com o sorriso, não é o cara que está querendo ter o sorriso mais branco. Então a gente tem que se colocar muitas vezes, e é muito difícil fazer isso às vezes, se colocar no lugar desse cliente ideal. Né? Se colocar no lugar para entender se a mensagem que a gente está passando ela está adequada. Porque se a mensagem estiver adequada, ela vai impactar outras pessoas similares a essa pessoa que te procura, esse seu cliente ideal. E impactando essas pessoas invariavelmente vão se interessar pelo seu conteúdo. Se interessando pelo seu conteúdo, elas vão procurar saber mais sobre você. Procurando saber mais sobre você, se você tiver ali uma consistência, se você tiver uma coerência daquilo que você está postando, possivelmente as pessoas vão querer um relacionamento a mais com você. O que é esse relacionamento a mais? Elas vão querer, ou vão começar a te seguir, vão querer marcar consultas com você, vão ajudar você a encher sua agenda, que é o que você quer. Né? Então, quando a gente faz a gente gera essa conexão, quando a gente gera essa conexão com quem está assistindo o anúncio, com quem está assistindo o nosso conteúdo, a gente consegue efetivamente fazer com que as pessoas assistam. Ela não vai ser aquele anúncio que ela vai pular. Por quê? Porque você está levantando a bola de uma dor desse seu cliente ideal, uma coisa que ele sente mesmo. Ele vai se relacionar com aquilo. E ele se relacionando com aquilo vai fazer com que ele tenha mais interesse em te ouvir. Ele tenha mais interesse em saber o que você tem para oferecer para ele. E veja só, se você consegue fazer com que os seus anúncios e o seu conteúdo tenham essa conexão, é muito provável que essas pessoas sejam atraídas para o seu perfil. E é muito provável que mais pessoas tenham chance de querer agendar com você. Quanto mais pessoas querendo agendar com você, você vai encontrar, mais tendência tem de sua agenda ficar cheia desses pacientes que estão vindo ali do Instagram. Então essa é a ideia por trás disso. Mas se você, por exemplo, não tem tanto acesso à informação de pegar esses pacientes, você não tem tantos pacientes assim, ou você está começando a sua carreira e você não tem ideia do que é o seu cliente ideal, do que ele sente, quais são as queixas que ele faz, eu vou te dar 3 ferramentas, vou te ensinar aqui agora a usar 3 ferramentas que vão te ajudar a descobrir o que se passa na cabeça dele. Para que você possa, sim, orientar a criação dos seus conteúdos para poder conectar com esse seu cliente ideal. A primeira ferramenta, que é uma ferramenta muito difícil, você provavelmente nunca usou, é um portal novo, entrou no ar agora há pouco tempo, tem pouco usuário,
É um portal chamado Google. Tá? É isso mesmo, é o Google. Sabia que quando você começa a digitar um termo de pesquisa no Google, não aparecem aquelas sugestões logo ali embaixo para você? Essas sugestões são as buscas mais comuns que as pessoas têm feito com esse termo que você está usando. E o que significa isso? Significa que se você tem ali ideia do que é que você quer atender, ideia pelo menos dos procedimentos mais interessantes, mais chamativos ali de paciente que você vai ter no seu consultório, quando você começa a digitar lá clareamento dental, embaixo vai aparecer tudo que as pessoas têm procurado, as mais recentes, mais relevantes pesquisas que as pessoas têm feito sobre clareamento dental. Como é, quanto custa eu tenho certeza que vai ter. Como é, quanto custa, dói, enfim, vai aparecer ali. Aparecendo aquilo, o que é? O que significa aquilo? Significa que aquilo são sugestões de pessoas, que as pessoas têm procurado bastante aquilo. Ah, mas deu pouco ali, apareceu pouco. Desce mais um pouquinho ali na sua pesquisa, que você vai ter também ali. As pessoas também procuraram, e aí vai ter mais outras perguntas usando os termos que você colocou lá. Então, você colocou lá clareamento dental, vai ter mais ali 3, 4 perguntas que as pessoas também têm feito a respeito de clareamento. Entrou ali, vai continuar, se você descer de novo, aí você entra num loop, tá? Descer de novo, vai ter o quê? As pessoas também procuraram de novo. Clica numa das opções, desce, as pessoas também procuraram. E aí você pode ir derivando isso e entendendo cada vez mais o que as pessoas têm procurado do termo que você tem falado. Então a primeira ferramenta é uma ferramenta muito difícil de usar, que você nunca usou na vida, que é o chamado Google. Tá? Novidade do mercado aí para você. A segunda ferramenta também é do Google, só não é a pesquisa efetivamente, ela também é gratuita e ela chama Google Trends. Tá? Depois você dá uma olhadinha aqui no texto aqui da publicação, na legenda da publicação, para você ver direitinho como que é o nome para você procurar depois. Mas o Google Trends, o que é? Você coloca lá um termo de pesquisa e ele mostra para você as tendências de pesquisa ao redor desse termo. Tá? Então, você colocou lá clareamento, vai ter o que as pessoas mais têm pesquisado, em que locais têm mais pesquisado. Tá? Teve um aumento de 500% na pesquisa sobre clareamento em São Paulo, teve um aumento de 1000% de interesse na pesquisa disso em tal lugar. Esse tipo de informação ele dá também. Ele coloca lá para você o que as pessoas têm pesquisado junto com o termo clareamento. E quem pesquisa clareamento pesquisa também o quê? Então ele te mostra ali quem pesquisou clareamento, também pesquisou sobre tabagismo, por exemplo. Então, pode ser um tema interessante falar sobre fumar e fazer clareamento. Indicado, contraindicado, o que faz? O cigarro sempre é contraindicado em qualquer coisa, né? Para a sua vida ele é contraindicado, mas enfim. Será que você não consegue fazer? Vai mostrar essas pesquisas relacionadas para você. Qual a região geográfica que tem mais sido pesquisado aquilo. Tá? Então isso é muito interessante. E o terceiro e último é o Answer the Public. O que o Answer the Public faz? Ele é uma ferramenta que ele não é gratuito 100%, mas ele permite você fazer usar ele uma vez por dia. Tá? Então, uma vez por dia você consegue fazer uma consulta gratuita. Ele é bem similar ao que seria o Google Trends, mas ele cria árvores em cima desses termos. Então, se eu colocar clareamento, o tronco da árvore vai ser clareamento. E aí, cada ramificação de pergunta. Então, as pessoas têm perguntado assim, como? Como funciona o clareamento? Aí vai no ramo da árvore. Como? Aí vai ter lá as folhas. Como funciona o clareamento? Como o clareamento é realizado? Como o clareamento age no dente? Então, todas as perguntinhas usando como? Todas usando por quê? Todas usando o quê? Todas usando... Então, ele monta de uma forma um pouquinho diferente do Google Trends. Tá? Mas ele deixa você pesquisar isso uma vez por dia. E ele é muito interessante. Muito, muito mesmo. Porque essas árvores dão uma visão muito interessante de como funciona isso. Além dessas árvores, ele vai descendo e ele vai colocando as preposições e as árvores com as preposições, com as perguntas. Lá no final ele faz uma lista em ordem alfabética de quais são as pesquisas que foram feitas usando também esse termo, do A ao Z.
É muito interessante o Answer the Public, vale sim uma visita, vale você procurar lá, vale você fazer lá um teste pelo menos uma vez para você ver o resultado e eu acredito que você vai acabar fazendo essa pesquisa mais vezes. Né? Então vai ter lá como, quando, porquê, tudo isso vai estar lá aparecendo. Pode, não pode, então tem pesquisas com verbo, pesquisa com preposição e tal. Tá, mas eu vou ficar querendo descobrir tudo isso para quê? Para quê? Até agora eu não consegui captar isso. Estou aqui descobrindo o que o cara quer, mas eu não sei para que eu vou usar isso. Toda essa informação que você está coletando vai ser usada para você conhecer melhor o seu cliente ideal, você conhecer melhor ainda o seu cliente ideal. Quando você conhece melhor ainda o seu cliente ideal, você consegue orientar a criação do seu conteúdo, você consegue orientar a criação dos seus anúncios para que eles efetivamente tenham um funcionamento melhor com aquelas pessoas que você quer trazer do Instagram para dentro do seu consultório. Então, se você quer mesmo encher sua agenda com esses pacientes que vêm no Instagram, esse passo é crucial. Por quê? Porque a partir daí você vai conseguir orientar todo o funcionamento do seu perfil. Você vai conseguir orientar toda a estratégia do seu perfil. Então, de uma maneira resumida, para você saber o que o seu cliente ideal quer, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer quem ele é. E isso não tem jeito. Se você não sabe quem ele é, você vai perguntar para qualquer um, né? A segunda é aprender que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente ouvir mais do que a gente fala. Então ouça seu cliente ideal, escute o que ele quer, pesquise, pergunte, saiba o que ele quer. Além disso, você pode pesquisar na internet. Te dei aí 3 ferramentas, uma muito difícil chamada Google e mais outras 2 chamadas Google Trends e Answer the Public, que são 3 ferramentas que vão te ajudar a ter mais e mais e mais noção do que é que essas pessoas que você quer trazer dentro do Instagram para dentro do seu consultório, para ser atendidas por você, o que essas pessoas estão pesquisando. Então, essa pesquisa vai te ajudar ainda mais a conhecer essas pessoas, certo? Então, não se esqueça, conhecer o seu público é essencial para que você encontre ele dentro do Instagram, para que você possa criar um conteúdo que tenha a ver com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele quer ouvir, com aquilo que ele quer saber. Só assim você vai conseguir se conectar com essa pessoa, você vai conseguir mostrar para ele um conteúdo de valor, vai conseguir mostrar o valor que você tem para que esse grupo todo ajude você a encher a sua agenda, vir com todas essas pessoas que estão vindo do Instagram, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!